no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 14. Pedi a Jeff para mim tirar um pouco do som da nave e me pôr aqui. Está alto. Aleluia. Marcos 9, 14. Aleluia. Diz assim. Todos acharam? Aumenta um pouquinho aí, Jeff. Aqui para mim. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Continua ministrando nesta manhã a cada vida, Senhor, a cada coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tomem assento, queridos. Quando nós começamos a nos aprofundar vamos dizer assim, na rotina de Jesus, nós vamos observar nos 4 evangelhos que Jesus constantemente costumava a se isolar, ou com alguns discípulos ou sozinho, para orar nos montes, em lugares mais ermos, para buscar a Deus. Isso fazia parte da sua preparação, porque ele sabia quais forças estavam ali, dispostas a enfrentá-lo. Eram forças espirituais. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nós lutamos contra demônios, contra os espíritos malignos, contra potestades do ar, forças malignas que estão para combater o avanço da igreja na terra. E aqui nós estamos diante de um exemplo muito claro disso. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração. Foi neste monte que os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, viram a glória do Filho.
Moisés viu a glória de Deus, mas os discípulos viram a glória do Filho. Moisés viu a glória do Pai. E ali Moisés e Elias também aparecem para aqueles discípulos e para Jesus. E Jesus se transfigura, suas vestes começam a resplandecer de glória. Eles passam um tempo naquele monte, e a presença de Deus era tamanha ali que os discípulos não queriam descer, queriam permanecer ali. Era interessante que logo ali embaixo estava montada uma confusão. Era como se Jesus no monte estivesse perto da porta do céu, e no pé do monte a entrada do fosso do inferno. Um demônio já estava há muito tempo na vida de uma criança, possuindo ele. E Jesus, quando você lê essas duas cenas, você percebe quão poderoso e quão amável é Cristo. Porque ele estava tão exaltado na glória ali no monte, tão glorificado, mas ao mesmo tempo tão cheio de amor para ouvir o clamor do vale das lágrimas. Ali tinha um pai que estava chorando. Ali tinha um pai que já estava desesperado. Havia um pai que não suportava mais o sofrimento do filho. E ele sabia, ele ouviu sobre Jesus. E ele foi até Jesus, só que Jesus estava em um lugar que não era acessível para ele. E ele se encontra com os discípulos, ele passa toda a sua dor para aqueles discípulos. Ele passa toda a sua dor para aqueles 9 discípulos que ficaram ali. E os discípulos tentam, sem sucesso, expulsar aquele espírito maligno que estava ali. E por não terem sucesso, os escribas críticos do ministério de Cristo começam a debater com aqueles discípulos, começam a criticá-los, começou uma grande discussão teológica, uma grande discussão, e uns diziam argumentos de um lado, outros diziam justificativas do outro lado, e aquela discussão tomou conta, e a criança estava ali, sofrendo, o pai chorando, e uma discussão teológica. E de repente Jesus chega, meu irmão, e quando Jesus chega tudo muda. Irmão, quando a unção chega, a confusão vai embora. Olha para o irmão e diga assim: quando a unção chega, a confusão vai embora. Quem está me entendendo aqui? Quando Jesus chegou, a confusão acabou. Aleluia. Entenda aqui, porque quem não tem unção tem argumento. Quem não tem unção tem justificativa. Quem não tem unção tem desculpa. Mas quem tem unção, aleluia, a unção resolve tudo. A unção responde todas as coisas. A unção responde as questões da nossa vida. E o que é unção? Unção é uma capacitação especial de Deus para que homens comuns realizem coisas incomuns. Estava ali o Filho de Deus, o homem perfeito. Nele residia todos os dons espirituais. Nele estava todos os 5 ministérios. Nele estava todos os cargos. Ele era profeta, ele era rei e ele era sacerdote. Ele era apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta. Ele é o homem perfeito. E quando Jesus chega, a confusão dissipa. Diga para o irmão, diga assim: você precisa de unção. Tem muita confusão na sua casa, está faltando unção. Está faltando unção. Porque quando Deus chega, isso aí tudo acaba, tudo discute. Eu me lembro quando eu era líder dos jovens. Eu tinha 17 anos, 18 anos. Eu era líder dos jovens.
E de vez em quando, no meio de... Era mais adolescente do que jovem, na verdade, né? Era de 15, 16 anos, adolescentes. Mas a gente chamava líder dos jovens. E naquela época, quando começava muita zoada no meio dos jovens, muita fofoca, muita discussão, e aquelas intrigas internas ali, eu já sabia o que fazer. Eu reunia todos eles. A gente subia na laje da igreja, no primeiro andar da igreja, era coberto, era um vão. E a gente começava a orar. O Espírito Santo, quando vinha sobre eles, irmãos, aí eles começavam a falar em línguas, começavam a chorar. E aqueles que estavam chateados um com o outro, começavam a abraçar um ao outro, a beijar, dizer me perdoe, porque é isso que a unção faz. Quando Deus chega, aleluia, a confusão vai embora. Quem está me entendendo aqui? Quando Deus chega, a paz é estabelecida naquele lugar. Então, quando a gente está em um ambiente de muita confusão, é porque falta unção. Falta unção. O jovem, a Bíblia vai... É interessante aqui, que ao ler esse texto, alguns textos dizem assim, sobre o jovem lunático, né? O jovem, diga comigo, o jovem lunático. E por que existia esse termo, né, na época? Porque pensava-se que a epilepsia era causada pela lua. Ou até mesmo as possessões, as convulsões, né? A palavra certa é essa. Pois os ataques eram piores nas mudanças de fase na lua cheia. Mas o que é que Satanás fazia? Satanás se camuflava nisso. Na verdade era causada por o demônio que atacava nesse período, para que os outros pensassem que a lua era a causa. E a estratégia do diabo não mudou. Satanás continua se camuflando em conceitos falsos, humanos, disfarçadamente. A Bíblia vai dizer que o espírito que opera nos filhos da desobediência, as possessões demoníacas, são consequências do pecado da humanidade, de brechas espirituais que foram abertas às vezes nas famílias. É o mal, é como o sol que nasce para todos, como a chuva que desce para todos. O mal também acontece a todas as pessoas. Eu postei a semana passada sobre 2 versículos que são interessantes. Um diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E a outra diz que os ímpios também têm aflições. Os ímpios são cheios de aflições. Mas aí a Bíblia diz que Deus vai proteger o justo. Então o mal vem para todos. A questão é o que vem depois. Qual é a resposta? E aquele que serve a Deus, ele tem respostas do céu. Ah, quem está me entendendo aqui? Quem serve a Deus tem resposta. Quem serve a Deus, a vírgula entra. Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor livra de todas. O problema é o que vem depois da vírgula. Olha para o irmão e dizer, o que é que vem depois da vírgula aí, meu? Vem poder, vem unção, vem graça. É porque sofrimento todos passamos, temos dificuldades. Outro dia eu fui para o casamento do meu irmão, uma luta, uma história, e se encontrou uma cidadã, ela resolveu casar de uma hora para outra, um amor antigo da infância, e a família, todo mundo empolvoroso. Meu Deus, que loucura é essa aqui? E ele, não, eu quero você. Fui para o casamento, pastor da família, né? Ele queria a minha validação, né? Fui lá, disse, já que ele acertou, então eu vou lá para... Graças a Deus estão casados até hoje. Casou com uma menina bonita, né? Uma pessoa, assim, empática, né? Simpática, né? Tal. E eu fui lá, participei daquela coisa. Quando eu voltei, o inimigo me cegou. Fiquei cego na entrada ali do shopping. Agora eles colocaram até umas sinalizações.
que eu entrei no shopping aqui, o Outlet, irmãos, e tem no meio a pista se divide sem sinalização nenhuma. Eu quase entro ali naquele canteiro. Consegui desviar o carro. Perdi 2 pneus. Fácil assim. Eu pensei que o carro tinha acabado todo, né? Aí quando eu fui lá, trouxe o carro para... O cara disse, não, a suspensão não tem nada, não teve nada. Eu disse, rapaz, como não gostar desse carro, né? Não por fazer propaganda, né? Mas como não gostar? Aí eu disse, acabou tudo. Quando eu olhei, o mecânico disse, não tem nada, a suspensão está intacta. Não teve nada aqui. Aí troquei os 2 pneus. E eu fiquei ali, meu Deus, que luta. Eu fui para o casamento do meu irmão, e não sei o que lá, e luta, e vem o prejuízo, e vem a... O que eu quero dizer é o seguinte, o mal acontece para todo mundo, irmão. Você tem que entender o seguinte, que depois que acontece o problema, a provisão chegou para que o problema seja resolvido. Então dê graças a Deus, porque se ela chegou, é porque Deus é na tua vida. E tem situações que Deus manda a provisão antes. O dinheiro já está na conta e você não sabe por quê. Quem entende aqui? Irmão, quando eu fiquei desempregado, Deus me deu essa... Eu nunca tinha ficado desempregado na vida. E eu tinha isso como orgulho, né? Eu saía de uma empresa, estou saindo, estou entrando. E Deus dizia assim, vou te pegar, você tem que passar por essa experiência do desemprego. E aí, fiquei desempregado. O dinheiro começou a acabar. E chegou aqui, a gente estava sem dinheiro, sem condições, a gente baixou. Tipo assim, a renda foi para 40% do que a gente tinha antes. 40%, eu fiz as contas na época. E tinha um dinheiro, irmão, de uma aposentadoria privada que estava travado lá, que eu nem sabia. Eu estou lá, assim, Jesus, o que é que eu faço agora? Eu me lembrei, disse, deixa eu ligar para esse banco aqui, para esse negócio aqui. E estava lá o dinheiro reservado. A mulher disse, não, a gente já vai... não se preocupe não, nós vamos já liberar o seu dinheiro. Assim. E não era muito dinheiro, era uma quantidade boa de dinheiro. E aí Deus me trouxe, dizendo assim, eu guardei para esse momento. Eu reservei para isso. Quem está me entendendo aqui? Então a gente tem que entender que existem reservas de Deus na nossa vida. Existem depósitos que estão guardados para o momento da aflição. E quando o momento da aflição chega, Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar a resposta, Deus vai enviar a unção necessária para que, aleluia, a palavra dele seja cumprida na tua vida. Daqui um jovem, irmão, na necessidade de poder, no desespero, eu quero que você entenda, existem situações que só o poder de Deus resolve. No momento da aflição, é aí que Deus se move. Hoje eu vou contar um bocado de coisa ruim que aconteceu comigo. Tem jeito. Eu ia pregar no dia, eu trabalhava de plantão, tipo assim, meu celular não podia desligar, né? Até hoje, né? Meu celular não podia desligar. Então, e aí eu estava já indo para a igreja para poder pregar. É um dia que eu ia pregar. E aí o celular toca, eu tenho que ir para a empresa, lá para Candeias, a fábrica, porque o equipamento tinha dado problema. E só que estava no cair da tarde, né? Quando o sol começa naquele breu ali inicial, a penumbra ali inicial, né? E eu entrei numa via que era mal iluminada. Irmãos, um cavalo atravessou a minha frente. Eu perdi o controle do carro. Bati no meio-fio e o carro foi lançado num despenhadeiro. Eu só me lembro de, na hora, quando eu estava em segundos caindo, eu só me lembro de ter clamado ao nome de Jesus. E eu gritei bem forte e disse, Deus! E o carro fez assim, né? Estava assim, ele emborcou assim. Se ele bate do meu lado, eu quebrava o pescoço e morria. Eu até hoje fotos do carro.
perda total. Ele bateu do lado do carão. Se você vê o carro, o lado do carão está todo amassado e o meu lado está todo intacto. Porque na hora que vem a aflição, o crente ele tem resposta. Quem está aqui, irmãos? Ele tem resposta. Ele tem Deus na vida. Ele tem socorro bem presente na hora da angústia. Olhe para o irmão e diga assim: você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nesta guerra. Você não está sozinho nesse problema. Aleluia, Deus já enviou o socorro. Aleluia, Deus já enviou a resposta. Deus já enviou a provisão. Aleluia. Aleluia. Nós temos isso. Nós temos isso à nossa disposição na hora da necessidade. Nós precisamos estar íntimos de Deus. Nós precisamos ser íntimos por causa disso também. Porque aquele que é filho, aquele que busca, aquele que está perto de Deus, ele tem resposta na hora da necessidade. Quando Jesus se aproximou do problema, a confusão, primeira coisa, a confusão foi embora. Tudo ficou claro. Quem entendeu aqui? Quando Deus não chega a uma confusão, você não entende o que está acontecendo, você não sabe nem como resolver as coisas. Mas quando a presença chega, Deus lança a luz e diz assim: é por aqui, meu filho, ó. Liga para fulano de tal. É assim ou não é? Vai lá naquele lugar e procura fulano. É assim que a coisa começa a desenrolar. Porque quando Jesus chega, acaba a confusão. E Jesus diz assim: que confusão é essa aí? Porque o que é que Satanás fez ali? Criou a confusão para que o sofrimento continuasse. Então eu fico assim impressionado. Como existem pessoas que elas são tendenciosas a isso. A querer explicação, a justificar. Irmãos, a gente precisa, não é porque eu sou dominante não, mas a gente precisa ser mais direto. A gente tem que ir atrás das ações, do resultado que Deus tem para nós. Então, o discípulo lá com você, numa confusão, Jesus chega. Irmãos, quando Deus chega, Deus não chega para explicar. Deus chega para resolver. Quando Deus não chega para argumentar, para dizer assim: sente aí que eu vou fazer um podcast agora, para você entender tudo, eu vou explicar, você me pergunta, eu respondo. Pode perguntar qualquer coisa, aí depois eu resolvo o problema. Não existe podcast com Deus. Com Deus é faz de cast. Quem entendeu aqui? Deus vem para fazer, Deus vem para realizar. Quem entende aqui, irmão? Então, se a sua oração porque às vezes a oração tem que dizer: Deus venha e realize. Faça isso aqui. Eu preciso disso aqui. Então quando Jesus chegou, ele chega, aleluia, dizer: que confusão é essa aí? Que confusão. E aí todo mundo fica alegre. Porque a presença de Deus traz alegria, amém, irmãos? O povo começa a celebrar, começa a reverenciar. O mestre chegou. Irmão, quando Deus chega, o ambiente muda. É diferente. Então você precisa entender aqui que existe maldade no homem e existe a maldade espiritual. Satanás estava aprisionando aquela criança, aquele menino, por anos, desde a infância. Prisões que são longas, prisões que passam anos, situações em que pessoas estão inseridas, estão presas. Isso eu acompanho quando eu recebo algumas pessoas em situações que a gente, quando olha, diz assim: como é possível como essa pessoa se permitiu estar nisso por tanto tempo? Como essa pessoa resistiu a essa situação por tanto tempo? Então, entenda aqui, havia ali uma manobra satânica para que as pessoas pensassem que aquele problema era um problema natural.
Mas não era um problema natural. Diga comigo, não era um problema natural. Era um problema espiritual, que se materializava no jovem, no menino. Era uma enfermidade espiritual. Quando Jesus vai repreender o espírito que trazia convulsão na criança, ele disse que o espírito era um espírito de surdo e mudo. Mas o que tem a ver surdo e mudo com... O menino estava bloqueado, tomado. Então, a manifestação do problema espiritual era uma manifestação natural, é claro. Então a gente precisa ter cuidado com duas coisas aqui. A gente sempre fala, e eu sempre falo, pelo menos eu sempre falo isso, de nós precisamos ter cuidado para não espiritualizar tudo. O que é espiritualizar tudo? Tudo leva para o lado espiritual. Ah, Deus me disse que é para vestir essa camisa hoje. Deus me falou que não sei o que lá. Deus me disse que é para ir para a direita. Deus me disse... Tem gente que é assim, espiritualiza tudo. E nesse negócio de espiritualizar tudo, infelizmente as pessoas caem no engano. Nós temos que ter esse cuidado. Mas também esse texto nos mostra um segundo cuidado que nós precisamos ter. O de racionalizar tudo. Porque existe um tipo de crente agora que eles negam o mundo espiritual. Tudo é racional. Qualquer problema, não, psicólogo. Qualquer problema, não, isso aqui você vai para o psiquiatra. Existem coisas que são espirituais. Existem problemas que a fonte é espiritual. E por mais que você opere na parte natural da coisa, você nunca vai resolver aquele problema, porque você está atacando na fonte errada. Então observe, aquele menino tinha convulsões epilépticas. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi. Eu tenho um amigo que o pai tinha epilepsia. É muito feio. É muito complicado, muito complexo a coisa. E a primeira vez que eu vi, eu tomei um susto. Eu era guri, né? Então assim, ele tinha essas convulsões. E se lançava no fogo, se lançava na água. Todo mundo poderia dizer assim, não, é algo psicológico. Atuava no psicológico. Mas a fonte era espiritual. A fonte era um espírito maligno que operava. Então existem coisas que acontecem na vida das pessoas que a fonte é espiritual. E é por isso que às vezes você faz o tratamento, você faz isso, você faz aquilo, e não dá certo, não funciona, não resolve. Mas se tiver, aleluia, em um lugar onde a unção de Deus é liberada, aquilo ali vai cair por terra em nome de Jesus, e Deus vai te dar vitória. Então o que foi que aconteceu aqui? É que Jesus discerne o problema. Jesus percebe qual era o espírito que estava ali atacando. E hoje em dia, nesse neo-humanismo que nós temos, nessa coisa de se querer explicar tudo, é um novo termo, é o psicologismo. Não sei se vocês já viram esse termo. O psicologismo é você querer explicar todos os seus problemas internos por meio da psicologia. Então observe aqui, existem questões que a psicologia não vai te ajudar. Existem questões que apenas o poder de Deus vai te ajudar. Apenas porque são questões espirituais, movidas, provocadas por espíritos malignos. E se você não tiver esse discernimento, você vai passar a vida toda escravo dessa situação. O pai entendeu, diga comigo, o pai entendeu. O pai chegou ao pai, entendeu que era algo espiritual. E ele disse assim, eu vou até Deus, eu vou até aquele que tem o poder, eu vou até Ele. E ele chega no pé do monte. Jesus não estava ali, aleluia, mas Jesus ouviu o clamor do pai. Deus vai ouvir o teu clamor nesta manhã. Deus vai ouvir o teu clamor nessa manhã. Aleluia.
aleluia. E quando ele ouve o clamor, ele desce do monte, ele larga mais uma vez a glória, ele larga mais uma vez a comunhão do Pai, ele larga mais uma vez e ele desce. Essa descida, irmãos, é tremenda. É Jesus de novo dizendo: eu vou descer para ouvir o clamor, eu vou descer para responder a tua dor, eu vou descer para te curar, eu vou descer para te libertar. Ele é mandai-a-sé. Aleluia. Ele tem poder, aleluia, ele tem graça, ele tem glória, mas ele também nos ama. E ele vai descer sim, aleluia. Ele vai fazer de tudo para poder responder a tua dor. E aquele homem chegou ali para clamar a Jesus. Ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos, mas ele fica. Ele está ali irredutível, irresistível. Ele está ali, e aleluia. E Deus e Cristo desce daquele monte para resolver o problema daquele pai, daquela criança. Ei Deus, ei Deus. Então nós precisamos pedir a Deus esta graça. Esses problemas demorados demais, questões que demoram muito, questões que, sabe, já tentou isso, já tentei aquilo. Você já tentou fazer um jejum por isso? Já tentou abrir uma campanha de oração por isso? Quem está me entendendo aqui? Já tentou? É assim mesmo. Então assim, nós precisamos entender que existem coisas que são espirituais, e coisas espirituais resolvem-se de forma espiritual. Só Deus para poder mudar, só o poder de Deus, só a unção do céu para mudar essa realidade. Então entenda que coisas espirituais podem se camuflar de coisas naturais. Então tem gente que ele racionaliza tudo o que acontece na vida dele. Ele normaliza. Ai não, isso é normal. Mas não é normal. Se você crer, se você buscar, Deus vai mudar essa realidade na sua vida. Deus vai mudar essa realidade na sua casa. Deus vai mudar essa realidade financeira. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Deixa eu pegar aqui essa. Naquilo que Deus já nos revelou na sua palavra. E não simplesmente ficarmos aí como se fosse pessoas crentes incrédulos, crentes que não creem nas coisas espirituais, que quer resolver tudo por parte racional, que está substituindo o poder de Deus pela excelência dos homens. Diga para o irmão assim: não substitua o poder de Deus pela excelência dos homens, porque a excelência humana ela é limitada. Ah, porque tem um curso que vai te... Amém. Porque tem um sei que lá. Mas tem coisas que só o céu resolve. Só o céu pode te responder. E nós precisamos. Sabe por quê? É muito mais... Infelizmente, para algumas pessoas, é muito mais fácil pagar do que buscar. Quem está entendendo aqui? É muito mais fácil pagar do que buscar. Então o cérebro não quer a dependência de Deus. A carne não quer a dependência. Então ela vai fazer de tudo para gerar um segundo caminho que ele tenha condições de fazer sem necessidade de depender da graça de Deus. Vocês entendem isso aqui? Aí Deus aí te coloca em situações em que e te coloca diante de portas, às vezes, que só Ele tem a chave. Porque tem gente que não entende aquela expressão que está em Apocalipse. A chave de Davi que abre. Mas não é só isso que está escrito. Tem a segunda parte, né? Não, mas nós, né? O
pessoal do pentecostal, né? O pessoal que gosta da unção, da graça. Não, porque a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Todo mundo... Leia o versículo todo. Diga comigo: o que abre e ninguém fecha. E fecha. Então tem coisas que estão travadas que só o céu vai abrir. Só o céu pode liberar. Não adianta curso, não adianta capacitação, não adianta influência, não adianta saldo na conta, não adianta parente influente, não adianta capacitação, inteligência, habilidade, nada. Só o céu resolve. Não adianta. Não adianta. Só o céu resolve. A gente está vivendo essa situação terrível no Rio Grande do Sul. Um trauma. Eu oro todos os dias por aquele povo, pedindo misericórdia a Deus. Irmãos, eu não sei, eu vou contar só algumas coisas que são curiosas, são coisas curiosas demais. Eu tenho que contar. Eu vim compartilhando com meu amigo, né? Com o Anderson. E ele fica, rapaz, eu disse, rapaz, que negócio é esse aqui, varão? Irmão, algumas coisas são curiosas. Vocês sabiam que as águas não estão baixando porque tem uma maré? O nível do mar aumentou para que as águas não baixassem. Você sabia disso? Sabia disso? Como é que você fica assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que a coisa está lá? Não, e agora, vocês sabiam que agora teve terremoto lá? Teve terremoto. Tempestade, terremoto. E sabe o que foi que apareceu agora? As piranhas entraram, invadiram. O cidadão agora está ali andando para socorrer alguém, pode ser mordido por uma piranha. Não adianta, porque poder, porque dinheiro, porque tem coisas que a gente tem que clamar. Por isso que eu oro todos os dias por eles. A gente vai ter que clamar a Deus, a igreja tem que clamar, dizer: Deus tenha misericórdia. E agora vai ter mais tempestade. Então, o homem, irmãos, não é nada sem Deus. Nós não somos nada. E aí vem essas catástrofes. Aqui na Bahia teve, no Rio de Janeiro teve, mas igual a essa não teve ainda. E está terrível. Irmãos, eles vão ter que criar 3 cidades temporárias. Você sabe o que é isso? Para abrigar o povo. Eles vão criar do nada 3 cidades. Você sabe o que é isso? Você criar cidades para poder abrigar o povo com lavanderia, com dormitório, com todo, cortar cabelo, tudo que uma cidade precisa, né? Banco, hospital, mercado. Vão ter que criar 3 cidades. Então eu fico dizendo, nós precisamos estar atentos para essas coisas. E eu vou te dizer uma coisa: se eu era crente, depois de tudo que está acontecendo, eu fiquei mais crente ainda. Eu disse assim: Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque no dia que Deus quiser apertar o dedo, irmão, não sobra ninguém não, viu? Não sobra ninguém. Então assim, aqui estava uma situação como essa. Uma situação que nós precisamos clamar para que Deus haja. Quem foi que provocou o desastre? Foi Deus? Não sei. Eu só sei que está aí a situação. Como eu falei a vocês, né? O mal ocorre para todos. Mas o desastre aconteceu. Não adianta só a mobilização. O brasileiro é maravilhoso. O brasileiro é um povo muito, né, ajudador. E tem... O pessoal o correio disse que é para parar de vir a roupa, parece que não tinha mais. É tanta roupa que chegou, tanta coisa. Isso aí não vai faltar, mas se não parar de chover, se a água não escoar, você já imaginou quantas cidades vão desaparecer? Gente, eu estou falando de desaparecimento de cidades. Então não adianta, por mais esforço que o homem faça,
se Deus não intervir ali, a coisa vai ser pior. Então existem situações que são o quê? Espirituais, que as respostas elas só vêm de forma espiritual. E essa situação aqui é uma delas. Não adiantava. Médico, se tivesse médicos especializados naquela época, não adiantava nada. O que precisava era do poder de Deus. Então tome cuidado em você racionalizar tudo na sua vida. Tudo você racionaliza. Nós precisamos estar próximos de Deus. Porque na hora que essas coisas espirituais começam a acontecer, o Espírito Santo começa a falar com você, dizendo assim: pode começar a orar. Repreenda. Quem está me entendendo aqui? Existem coisas na nossa vida. Deixa eu falar, vou entregar logo aqui. Ó, existem promessas na nossa vida que elas estão explícitas, ipsiliter na Bíblia. Família, saúde, emprego, condições. Deixa eu te falar. Todas as vezes que você perceber que uma dessas coisas está sob ataque, você tem que começar a orar. Porque Deus prometeu a você. Quem está me entendendo aqui? Mas se for vontade, isso aí é outra coisa. Deus vai falar, mas você tem que fazer a sua parte. Enquanto você não discernir o que é, você tem que começar a orar e repreender. Se um filho seu cai doente, aí fica doente. Tem que repreender, meu irmão. Tem que orar e entender que Deus vai agir. É promessa, aleluia, está aqui escrito, meu irmão. E você tem que dizer assim mesmo: Deus, o Senhor me prometeu, está aqui, ó. E não simplesmente dizer assim: é isso mesmo, acontece. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é pegar e jogar tudo nessa conta aí não, porque pode dar problema. Então, nós precisamos desse discernimento. Então, quando Jesus chega ali, Jesus primeiro, diga comigo, acaba a confusão. E agora ele vai resolver o problema. Só que o problema se manifestava por uma convulsão, mas o espírito era surdo e mudo. Ixi. Pastor, o que é? Problemas espirituais só ouvem a voz do sobrenatural. Não adianta você falar a voz natural. Fulano tal foi lá, não, você tem que ter Deus, você tem que estar cheio de Deus. Aleluia, você tem que entender que, como aqueles demônios que falaram para as filhas do evangelista, que foram expulsar o demônio diz assim: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas quem é você? E partiu para cima delas, porque elas não tinham voz no mundo do espírito. Elas não tinham voz no mundo espiritual. Problemas espirituais só respondem à voz espiritual, a quem tem autoridade no mundo espiritual. Quem está me entendendo aqui? A quem tem graça, a quem tem fé, a quem tem, aleluia, intimidade com Deus. Aleluia, é por isso que nós precisamos estar íntimos, estar apto para responder a necessidades urgentes, irmãos. É estar próximo de Deus o suficiente para ajudar os que perecem. Aleluia, porque não adianta a nossa empatia, às vezes apenas a nossa empatia não vai ser suficiente. Aleluia, nós somos empáticos, nós choramos com as pessoas, nós sofremos com ela, mas e daí, irmãos, e daí depois? E depois é que nós precisamos estar perto de Deus, para que quando nós levantemos a nossa mão, venha um Deus que identifique a nossa voz. Ela maia sé, aleluia, aleluia. Isso é ser igreja, é ser resposta para as pessoas, é ter Deus próximo de você, para que quando alguém vá até a sua porta e bater e dizer assim: eu preciso que você ore pelo meu filho. Você vai fazer o quê? Você vai me chamar? Não, meu irmão, é você. Eles não vieram bater na minha porta, eles vieram bater na sua porta. É você que tem que ter a resposta.
Aleluia. E não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, apóstolo, profeta. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Olhe para o irmão e diga assim: seja uma resposta. Os problemas acontecem. Uma vez o casal, uma vizinha caiu endemoniada. Como dizem os pentecostais, ela estava desbrechada. Foi repreender o demônio. O demônio saiu da vizinha e foi para dentro da casa dela. Pau comeu lá com o marido. Briga, ligaram pra gente. Chegamos lá 1h da manhã. Tinha que orar. Uma confusão. Foi mexer, cutucar cobra com... Foi mexer em vespeiro. Quem já derrubou casa de maribondo? Eu já fiz isso muitas vezes na minha infância. Irmão, e a gente fazia de propósito para ver quem corria mais. É top demais. Agora, desespero. Já tomei algumas, do olho, inchar. E aí, não, vai se água, não. E aí, pá, e aí, meu irmão. Aquela Valja ali em Guarajuba, meu Deus do céu, é correria, viu? É desespero, e os bichos vêm. É por aí. E tem gente que é assim. Vai mexer, mas não tem a unção. Não tem, não está preparado. Você precisa estar. E o que é estar pronto? Estar pronto é estar perto de Deus. Não é fazer curso de teologia, não. Aqui está me entendendo aqui? Não, é estar perto de Deus. É porque você é crente, o Espírito de Deus habita dentro de você. Aleluia. E quando você for orar, por mais simples que a sua oração seja, Deus já contemplou a situação. Deus já viu todas as coisas. E Ele vai responder a tua oração. É isso que vai acontecer. Aleluia. Então entenda. Jesus fala com o espírito surdo e mudo. É surdo e mudo para quem não tem Deus. É surdo e mudo para quem não tem a graça. Para quem não tem a unção. O Espírito não estava nem aí para os discípulos. Os discípulos foram lá, tentaram expulsar. Saia. Ele disse assim: eu sou surdo e mudo. Eu não ouço vocês. Quem está entendendo aqui? Aí chegou quem? O grandão da Galileia. O grandão da Galileia chegou. Aleluia. E deu logo que quando ele chegou, a Bíblia diz que o Espírito começou a convulsionar. Diga, quando Deus está, é só a presença, não precisa nem falar, só já começa. Quem está me entendendo aqui? Vocês já sentiram? Irmãos, uma vez eu estava, quando eu tinha 20, 21 anos, não tinha um filho para dar comida, né? Aí ficava subindo e descendo, né? Pregando, tinha um carro já. E aí a gente ia para o monte, já passei 3 dias no monte nessa época, orando, buscando. E um dia a gente subiu no monte, eu e mais a turma que andava comigo, os jovens, passamos a noite toda. Voltamos de manhã, né? E aí viemos. E no outro dia que a gente acordou, estava andando na rua. A pessoa passou pela gente, o cara caiu endemoniado na hora na rua. Ficou endemoniado na hora, em passar pela gente. Por quê? Porque a gente estava na busca, né? A gente estava ali, buscando. Então quando você se enche de Deus, só a sua presença em um ambiente começa a mexer as coisas. Você nem abre a boca. Você sente as pessoas ficarem incomodadas. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui? Você sente que a coisa já está mudando. Você colocou o pé, aleluia, no ambiente. Porque ambientes, irmãos, são limites espirituais. Então, e Satanás respeita isso. Então você põe o pé e a coisa já começa a convulsionar. Quem está entendendo aqui?
Eu estou falando daquele lugar lá, né? Daquela casa, daquele ambiente. Faz aí uma campanha de jejum para você ver. Quando você voltar lá, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Quando você chegar, Deus vai começar a convulsionar. As coisas vão começar a convulsionar. Porque quando Deus chega, aquilo que está oculto tem que ser revelado. Aquilo que está disfarçado tem que vir à tona. Aquilo que está camuflado, aquilo que o diabo está enganando, a ilusão, a camuflagem, tudo tem que cair por terra, porque é luz. E quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então tem ambientes que chegam, a pessoa já fica agoniada. E você vê a pessoa passar mal. Você já viu isso? Porque tem o contrário, tem gente que chega no ambiente e começa a passar mal. Aí teve uma irmã que chegou para mim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. É uma luta. É muito levante, pastor. E eu disse: irmã, como é esse levante? Não, que eu estou fazendo a obra. E eu fui ajudar, fui orar por irmã fulana e tal. No outro dia o inimigo veio com retaliação. Aconteceu tal e tal coisa. Eu disse assim: está retaliando porque você está fraca. Você foi mexer com coisas sem estar preparado. Receba aí. Não está preparado. Porque se você vai orar para a casa de uma pessoa, vai expulsar um demônio, quando você volta, o seu carro bate, você está desbrechado. Como diz os pentecostais. Você não está forte o suficiente para enfrentar. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele não é ele irá atrás de você. Aí o cidadão vai lá, mexe na casa do moribundo, destrói a casa do moribundo e vai embora. O moribundo: vou atrás de você. Mas se ele chega lá com a tocha, se ele chega com a fumaça da glória, quem entende aqui? Se ele chega com a fumaça da glória, se ele chega com fogo e com a fumaça, aí tudo muda, irmão. Aí ela disse assim: entendi. Eu disse: e o que é que eu faço? Assim, você tem que ter uma vida de jejum e oração. Deus te quer nessa área, então comece a orar e a jejuar. Porque quando te chamarem, você já está pronta. Não precisa estar ali, senhor, vamos orar aqui. Irmão, o crente, diga comigo, o crente, ele tem que estar pronto. Porque essas situações de emergência não manda recado. A pessoa vai bater na sua porta e você: eu não orei hoje. Meu Deus, eu estou um mês sem jejuar, e agora? Aí fica difícil. Me ajude, né? Me ajude. Então, se você tem essa obra de Deus, se Deus tem isso na sua vida, você tem que estar pronto. E Deus vai te usar. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então, quando Jesus chega, eu encerro aqui. Os discípulos não conseguem expulsar. Mas Jesus vai lá e expulsa. Antes de expulsar, Jesus dá uma lição ao pai. Porque o pai coloca a demanda em Cristo, dizendo assim: se tu podes. Jesus disse: eu posso não, se você crer. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. Então depende da minha. Depende da sua fé. A ação de Deus está ligada à sua fé. Porque Deus pode tudo, irmão. Então não vá colocar na conta de Deus as suas agruras. Porque não aconteceu. E aí tem esses crentes incrédulos, né? Que é um paradoxo, né? Crente incrédulo. Tem esses crentes incrédulos que as coisas não acontecem. Aí diz assim: porque não foi a vontade de Deus. É por isso que eu não gosto desse. Olha, existem coisas que você precisa saber antes de orar, para Deus fazer. Existem coisas que antes de orar para Deus fazer, você precisa saber que é a vontade de Deus ou não.
para que essa mosca aí da incredulidade não te pique. Mosca não, a gente está falando de abelha, né? Esse moribundo aí não pique você, né? Porque será que não é da vontade de Deus que você tenha um emprego? Será que não é da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada? Que negócio é esse? Irmão, Jesus já pagou. Quem entendeu agora aqui? Já pagou todo o preço, já foi pago. Aí o sofrimento é para aperfeiçoar. O sofrimento no crente hoje é aperfeiçoador. Agora, se você não é servo, se você vive uma vida toda torta, aí é outras coisas. Eu estou falando aqui de crente agora. Então nós precisamos entender isso. Então, Jesus, e aí é o Pai, ele se humilha. Irmãos, é tremendo isso aqui, né? É lindo isso aqui. Irmãos, diga comigo, a humildade abre portas que a nossa incredulidade fechou. Não foi isso? A incredulidade fechou. E é interessante, né? Que não era só o problema nos discípulos, né? O pai também não estava crendo muito. E o pai, ele vai até o limite dele. Diga comigo, o pai vai até o limite. E aí o amor de Deus faz isso. O pai diz assim: eu só chego até aqui. Deus disse: não se preocupe, eu vou descer até você. É a humildade. Ele se ajuda a minha incredulidade. A humildade faz isso. Eu não tenho condições nenhuma, Deus. Eu sou frágil. Eu preciso do Senhor. É só ler os salmos de Davi, né? Tá direto. Davi faz isso direto. Desculpa. Ele fazia isso. Ajuda a minha incredulidade. Eu encerro aqui. E aí os discípulos, fique de pé. Os discípulos, Jesus expulsa o demônio. E os discípulos vão perguntar a ele por que eles não conseguiram. Jesus disse aqui: vocês, essa casta, diga comigo, essa casta não sai senão, diga, com oração e com jejum. É nessa ordem aí, viu? Oração e jejum. O que é que Jesus passou para os discípulos? Estava dizendo assim: vocês precisam estar mais próximos de Deus, porque é isso que a oração e o jejum faz. Vocês precisam estar mais próximos de Deus, mais sensíveis. Então eu quero que você entenda: quando nós buscamos a Deus, nós não apenas nos beneficiamos. Quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos resposta para outras pessoas. Quando você busca a Deus, você não está apenas te beneficiando, mas você está beneficiando o seu filho, o seu amigo, o seu chefe, o seu colega de trabalho, que em um dia difícil pode acontecer algo com ele, ou com ela, e ele sabe que você é servo de Deus. Ele sabe que você busca a Deus. Ele sabe. Ele vai procurar quem? O colega da cachaça? A galera do pagode? O pessoal do baba? Não, ele vai procurar você. Ele vai ligar para você. Ele vai procurar você, ele vai bater na sua porta. E aí vai fazer o quê? Espera que eu vou orar agora? Não, é agora. É por isso que a gente tem que ser uma esponja. Está sendo sempre o tempo todo encharcado, para que quando as situações vierem, as pressões vierem, quando nos demandarem, vai sair aquilo que nós nos enchemos. Vai sair a graça de Deus. Mas olhe para o irmão e diga assim: não se preocupe, não será você que vai operar.
Você é apenas um canal. Você é apenas um canal. Deus só vai abrir a torneira. Você só vai dizer assim: pronto, vou abrir aqui, vai descer. Vai descer por mim. Vai ser através de mim que a graça virá. E você vai fazer a oração mais simples da sua vida. A oração mais mal feita da sua vida. E Deus vai ouvir do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você foi demandado por alguém. Como esse pai. Ajuda a minha incredulidade. Ele disse assim: não saiu ainda de mim. Jesus disse assim: só porque você se humilhou, por dia eu vou fazer assim mesmo. Então você tem que entender isso aqui nessa manhã. Deus está te chamando para viver coisas grandes. Deus está te chamando para você andar nesse mundo sobrenatural. Para de ficar racionalizando tudo, colocando tudo na conta do tempo. É isso mesmo, é a crise, é o governo, é o sistema, é isso, é aquilo. Você já imaginou? Você já parou para orar por isso realmente? Sério, de forma séria? Você já fez uma campanha de jejum por isso? Será que é isso mesmo? Será que Deus quer que você fique passando a vida toda nessa situação? A gente tem que bater na porta certa. A gente tem que aprender com esse pai. Ele poderia não ter a fé suficiente, aleluia, mas ele sabia qual era, aleluia. Ele soube bater na porta certa.